desenvolvimento pessoal, que é aprendendo a conhecer, aprendendo a ser, aprendendo a fazer e aprendendo a conviver, tá? Então, hoje nós vamos pegar essa parte do aprendendo a fazer. Eu acho muito importante, antes que a gente faça qualquer coisa, a gente tem que ser aquilo que a gente vai fazer, vai ensinar, né? É claro que nós somos pecadores e eu acredito que é uma luta diária, é um processo que a gente tem em estar se desenvolvendo cada dia, né? A gente vai usar isso até o final da nossa vida. E eu acredito que lá no céu a gente vai ser perfeito, porque Deus vai nos aperfeiçoar. Mas eu acho que até lá no céu a gente vai aprender muita coisa, porque tem muita coisa que tudo que Deus queria que a gente soubesse a respeito dele, do mundo que ele criou, né, que a gente está inserido aqui, dos princípios dele, ele colocou na palavra dele. Tem coisas que a gente só vai saber mesmo de fato lá no céu, e isso é porque não importa para a gente aqui, né, nessa vida aqui. Agora, tudo que é importante para a nossa vida nesse mundo, Deus disponibilizou na palavra dele. Então, nós não podemos reclamar que estamos errando por falta de instrução de Deus. Eu acho fantástico a palavra de Deus, porque nela nós encontramos tudo. Ela é a fonte segura, né? Aprender, lá na parte do aprender a conhecer, a gente viu que nós precisamos de saber a fonte que nós estamos adquirindo conhecimento, porque nós estamos vivendo numa época de engano, né? É um sinal, um sinal que nós estamos aproximando, né? Sinais da vinda de Cristo, e a gente vê o engano de uma forma assim, a gente nem acredita em certas coisas que a gente vê na internet, né? Que agora é tudo aberto, a gente vê coisas dentro de igrejas mesmo, que a gente fala, não pode isso, eles não podem estar falando isso, mas estão. Então, aprendendo a conhecer, aprendendo a ser, que foi o que a gente trabalhou as últimas aulas, e agora a gente vai aprender a fazer. Primeiro ser, depois fazer. Então, qual é o exemplo sempre? Tudo, de conhecer, de ser, de fazer também. O nosso exemplo é Jesus, porque o nosso desenvolvimento pessoal tem que estar, ele tem que estar sendo medido na estatura de Jesus, né? Nós vamos aprender com Jesus a crescer, como ele cresceu e se desenvolveu perante Deus e os homens, e foi achado graça nele, sabedoria. E isso é desenvolvimento pessoal. Então, aqui no nosso slide está escrito assim, olha, somos servos. Jesus se tornou servo. Nós não vamos imitar Cristo, nós não vamos... O objetivo, o alvo de Deus para a nossa vida é que sejamos mais e mais parecidos conforme a imagem do seu filho. Assim, Daniel, que sempre trabalha comigo no seminário, ele sabe que eu repito isso muito, muito, muito. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos parecidos com Jesus, porque Jesus Cristo é o primogênito de muitos filhos, né? Somos nós. Então, por quê? Se você for parecido com Jesus, né? O ser humano Jesus aqui, ele foi 100% homem, 100% Deus, e a humanidade de Cristo, ela foi perfeita, e se a gente andar nos passos de Jesus, não vai ter erro para nós, não vai ter... não que a gente não vai pecar, né? Que nós somos pecadores, Jesus era 100% Deus, mas nós vamos ser bem-sucedidos. Então, uma coisa que nós precisamos de aprender a fazer é ser servo.
Jesus mesmo disse que o Filho do Homem, ele veio para servir e não ser servido. Na nossa vida de ministerial, de cristão mesmo, na igreja, às vezes a gente começa a ficar mimado, e a gente começa a esperar que alguém nos sirva, que alguém faça alguma coisa por nós. A gente está sempre esperando isso. Ah, e reclama da igreja, e reclama dos irmãos, porque não faz nada, né? Principalmente quando a gente está passando por algum problema, é lógico que nós devemos estar com esse olhar para o nosso irmão, para ver em que a gente pode ser útil, ajudar, mas da mesma forma, o irmão ele tem que estar sempre servindo, porque é nessa caminhada de servo é que a gente vai encontrar também outras pessoas que querem servir a gente, ajudar, e aí há essa troca, essa interação. Então, reclamar de falta de amor, de falta de amparo, de suporte, não é o caminho para um servo de Deus. Enquanto você está servindo, Deus está providenciando o que você precisa para a sua vida, é, suprindo as suas necessidades. Né? Deus é o nosso Jeová Jireh, que significa que Ele provê a nossa necessidade pelo caminho, enquanto você serve. Então, em Filipenses 2, de 6 a 11, quem tiver com a Bíblia e abrir primeiro, pode ler esse versículo para mim. Eu gosto muito desse versículo aqui, dessa passagem bíblica. Quem vai ler para mim? Pode ler, Fábio. Filipenses 2, 6 a 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante esse versículo aqui, né? Que no começo dele, Deus pede para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele veio aqui, ele se esvaziou da sua glória e veio como servo. E a Bíblia fala que, sendo achado na forma de servo, ele se humilhou até a morte, até o ponto de morrer. E morte de cruz, que era uma morte, né, vergonhosa, tudo, sem ele ter cometido crime nenhum. E termina esse versículo 11 falando que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está em cima do céu, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Senhor e servo é o oposto, né? Senhor é aquele que manda, que é o dono, e o servo é o escravo. A quem pertence é o Senhor. O Senhor pertence, o servo pertence ao Senhor. Então, ele começa essa passagem como o servo e fala que Deus exaltou ele soberanamente e que ao nome ele termina como Senhor. Então, na nossa vida, se você tem vários lugares na palavra de Deus que fala que a forma de você ser exaltado é você sendo servo. Então, eu vou pedir que a Lídia lê para mim o Mateus 20, 26 e 27, que diz assim, olha, que para ser grande, nós temos que ser criado, servo. Então, na Bíblia, a gente vê escravo, criado
servo, que quer dizer a mesma coisa, né? Então, a forma de ser grande, muitas vezes a gente se engana, né? Quando pensa que a gente tem que chegar e ser o melhor para falar, ser o melhor para mostrar ali aquela. Se você não tiver, como fala, uma homilética incrível, impecável, você não pode nem pregar o evangelho. Nós precisamos, sim, de ser servo, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conhecer como a palavra de Deus no sentido de saber, né, o que Jesus fez por você, para você estar hoje como filho de Deus, o Espírito Santo te dirigindo aqui na sua vida, você já pode sair evangelizando, né? E às vezes a pessoa acha que precisa de ter. Eu lembrei até de um exemplo que eu vou falar para vocês. Uma vez um moço, a nossa igreja chamou ele para ser um missionário. E ele começou a trabalhar e ele tinha feito um seminário bom, tudo mais, né? E ele falou assim que uma matéria que ele teve no seminário dele, que não era o seminário nosso, mas era um seminário batista também, né? Então, a gente pensou que ele estava preparado, mas não estava. Ele falou que ele aprendeu que quando a primeira coisa que ele tinha que fazer era exigir já um gabinete para ele conversar com as pessoas, que no caso ele nem tinha ainda, porque ele não tinha evangelizado, e ele tinha que exigir esse lugar, ele deu uma lista de exigências. Ele não ficou nem um ano no ministério. Porque a gente começou o nosso ministério, eu e meu marido, há 30 anos atrás. O pastor João enviou a gente para uma cidade aqui perto, a gente não tinha prédio para se abrigar, para ensinar pessoas. Nós começamos andando na rua, entregando folheto e indo para baixo de uma árvore grande que tinha perto de um campo de futebol, e lá eu montava o flanelógrafo, e que nesses lugares a gente convida, quem vem mais é criança mesmo, né? E aí a gente começava a cantar, as minhas meninas eram pequenas, mas já tocavam violão, eu começava a tocar, as crianças iam aparecendo. E quando as crianças chegavam, aí a gente contava a história bíblica, a gente fazia fantoche, e assim começou o trabalho lá. Para a gente ter um lugarzinho, demorou acho que mais que um ano. A gente ia nas casas onde alguém pedia um culto, a gente ficava ali. Eu sei que a gente ficou 10 anos nesse lugar, assim. Então, a gente não tem que pensar dessa forma, a gente tem que pensar que tudo que Deus colocar na nossa mão para fazer, a gente lembra como Jesus fazia. Ele dizia assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, não é querer ter um status que eu vejo muito hoje, até mesmo nas redes sociais, os pastores, às vezes, querendo ser grandes e pessoas querendo ser grandes nesse mundo, ser visto. Eu não vejo que Jesus, se tivesse redes sociais naquela época, eu não consigo ver Jesus agindo como muitas pessoas que eu vejo querendo ser grande, né? Então, vamos ler para mim, Lídia, por favor, Mateus 20, 26 a 27. Tá aí? Começar. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Tá Somente. vendo? Então, aqui está a receita, né?
para você ser considerado grande perante Deus e Deus falar, olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Foi isso que ele falou para Jesus no momento que Jesus estava sendo batizado. Ele estava ali mostrando a disposição que ele tinha, que ele não precisava nem dele estar sendo batizado por João, e o próprio João falou, não, eu que tenho que ser batizado por ti. E tá. Então ele falou assim, olha, eu que preciso ser batizado por você, pelo Senhor, e o Senhor quer que eu te batize. Ele insistiu ali, né? Porque ele queria mostrar e deixar esse testemunho para nós que ele estava disposto a fazer tudo aquilo que ele veio fazer aqui, que era entregar a sua vida, tomá-la de volta e pagar os nossos pecados. Então, se você quer ser grande, seja como Jesus, que ele foi humilde, aqui nesse mundo ele não buscou nada, nadinha. O mais interessante, quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo ele apelou pelas necessidades físicas de Jesus. Jesus estava com fome, então ele falou: eu vou fazer com que ele caia na tentação, porque ele pode transformar pedras em pães. Jesus podia, mas ele não estava ali disposto a obedecer o diabo. Ele estava obedecendo o Pai. Depois ele apelou por tudo aquilo que nós, como seres humanos, às vezes almejamos, que é ter, né, todos os reinos da terra, ter que olhar para esse mundo aqui como se esse mundo não fosse acabar nunca. Então ele ofereceu os reinos da terra, do mundo, para Jesus. Se Jesus o adorasse, vê bem a astúcia do inimigo, né? Porque esse mundo foi todo criado por Cristo e pertence a Cristo, foi feito por Ele, para Ele, né? E então Jesus não estava interessado em reino desse mundo. Ele veio trazer o reino dos céus até nós. Então, aquilo que essa proposta do Satanás era uma proposta tola, né? Jesus não se abalou por esse tipo de proposta. Mas às vezes nós, como filhos de Deus, nós somos tentados por coisas menores do que isso. Porque nós vivemos nesse mundo sempre pensando que esse mundo, que isso aqui não vai se consumar, não vai ter um fim. E a própria palavra de Deus, no último livro, que é o Apocalipse, e em mais vários, eu acho que a escatologia, ela está na Bíblia toda, né? Se a gente for estudar a escatologia, a gente vai ver isso, ela está na Bíblia toda, apontando que vai ter a consumação dos séculos, vai ter um fim de tudo, e as pessoas estão vivendo, até crentes, vivendo como se esse mundo fosse ficar aqui desse jeito para sempre, e não, nada vai mudar. Tem que ajuntar tesouros aqui nesse mundo, todo tempo, e esquece, né? Que para ser grande, a gente tem que ser criado, tem que ser servo. E para ser o primeiro, também, tem que ser o último, tem que ser escravo. Eu não sei se eu já usei essa ilustração, não é uma ilustração, na verdade é uma passagem bíblica, que era uma das leis, né, que entre os israelitas, quando alguém ou tomava emprestado, ou tinha uma dívida entre eles, e não tinha como pagar, ele ia ficar ali pagando aquela dívida sem receber dinheiro, como se fosse um escravo mesmo. Assim como Jacó, ele ficou pagando o dote dele as esposas, Raquel e Lia, primeiro 7 anos por uma, depois 7 anos pela outra, sem nada, sem direito de nada, né? Assim
também acontecia entre os israelitas ali. Só que havia uma lei que eles tinham que servir por 7 anos. Depois que acabasse aquele período, eles tinham que pegar os seus bens de volta, o que estava ali, e ele tinha que retornar para a casa dele, né? Ele era livre de novo. Então, a gente vê aqui que isso aí era uma coisa que existia na Bíblia. Às vezes a gente pensa que a escravidão é agora, né? Mas aquele tempo a escravidão era nesse sentido, de ficar ali na casa daquele dono, daquele que por um tempo ia ser o dono daquela pessoa, obedecendo, fazendo tudo aquilo que aquela pessoa mandasse. E aquela pessoa se encarregava da saúde daquele servo, encarregava de tudo que ele precisava, da roupa, da comida. E se aquela pessoa, no final daqueles anos, 7 anos, ele falasse assim, olha, o meu senhor foi tão bom comigo que eu não quero ir embora daqui, eu quero continuar aqui debaixo do senhorio dele. Então, aquele escravo, ele ia até lá o sacerdote e ele colocava uma argola, falava uma sovela na orelha. E aquilo ali significava, a partir de hoje eu quero ser seu para sempre. Isso aí ele diz alguma coisa para nós. Ele diz para nós que Cristo é o nosso dono, nosso Senhor, e que nós, se tivermos satisfeito, né, em pertencer a Cristo, nós devemos ter essa disposição de nos colocar, falar, Deus, eu quero ser seu para sempre, não é só por um tempo, não, até a eternidade, pode marcar o meu coração aqui, ó, o seu espírito, né? Nós pertencemos a Cristo, mas às vezes a gente não age assim. É por isso que nós estamos trabalhando isso aí, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa vida, no nosso crescimento, nós temos que aprender a fazer. A fazer de que jeito? De tal maneira que Cristo apareça, né? Como o João Batista falou, que importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos tomar a posição de servos, e Cristo é o nosso Senhor e nós somos servos. E cada vez que a gente faz isso, é incrível que é a promessa de Deus. Quem quiser ser o primeiro, ele seja lá o derradeiro. Que quem vai se encarregar de exaltar você, assim como Deus exaltou Jesus soberanamente, deu um nome que está acima de todo nome, foi o fato dele ser servo, dele ser obediente ao Pai, tá? Número 2, temos que entregar nossa vontade à vontade do Pai, né? A Neuza pode ler para mim o João 5,19, depois o 6,38. Então, olha só, Senhores, entregar a nossa vontade. eu estou sem a Bíblia aqui, porque eu estava com visita até agora em casa. Ah, não tem problema não. Tem alguém que está com a Bíblia aí aberta? Obrigada. Tem problema não, Neuza. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, pode ler. O primeiro que ler, já eu agradeço. Pode ser você, Fábio. João 5,19. Mas Jesus Isso. respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Agora o João 6,38. Ok. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso não é diferente com a gente, conosco. Deus nos salvou para que a gente fizesse uma entrega da nossa vida por completo, inclusive das nossas vontades, a Deus de tal maneira que não importa mais a minha vontade, mas a vontade de Deus na minha vida.
E o que nos conforta é que a vontade de Deus, primeiramente, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. Então, quando eu entrego a minha vontade, que é uma vontade de uma pecadora, que pode estar pensando que aquilo ali é bom e não é, a vontade de Deus, que é soberano, que sabe tudo sobre mim, então eu estou fazendo a escolha certa, porque eu estou entregando a minha vontade à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E como que é que você vai fazer isso? Jesus disse assim: o filho não pode fazer nada se ele não faz. Ele estava aqui querendo dizer que o filho não faz nada se não vê o que o pai fez. Ele replica a obra de Deus, né, do pai. Ele aprendeu tudo do pai e ele veio aqui e mostrou quem era o pai. Ele refletia a imagem do pai. E no caso nosso, nós somos filhos de Deus, por adoção por meio de Jesus, nós somos filhos também. Então, nesse caso, nós estamos aqui para refletir a imagem do nosso Pai. Então, quando a gente sai disso, a gente sai da vontade de Deus. Então, como fazer? Voltando no nosso tema, como fazer as coisas? Seja no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, como cristão, convivendo com pessoas, em tudo que você for fazer, tudo. Como fazer? Como que a gente pode fazer as coisas? Sempre olhando para Cristo, como Jesus faria, como aquele livro que virou filme, em Meus Passos, o que faria Jesus? Porque é para refletir Cristo. As nossas obras, né, que é o que a gente faz, ela tem que refletir aquele que vive em nós. Por isso que eu acho importante aprender a ser, né, depois fazer, porque o que a gente faz tem que refletir aquele que está dentro de nós, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que está ali, ele está dando a luz para nós, mas às vezes a gente se rebela contra, sem perceber, a gente está querendo ir para outro caminho. E às vezes é por isso que muitas coisas não dão certo, né? Então a gente entendeu isso aí, né? A vontade de Jesus, a nossa vontade tem que ser entregue todos os dias, à vontade de Deus. A própria oração que Jesus nos ensinou diz assim, que seja feita a sua vontade, né? Aqui na terra como ela é feita no céu. No céu, gente, a vontade de Deus, ela é feita completamente, né? Todo momento, a vontade de Deus é soberana. Então, e às vezes nós aqui na Terra, num mundo cheio de pecado, dependendo inteiramente, nós precisamos de Deus, né? E mesmo assim, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, que não é boa, que às vezes a nossa vontade vai levar a gente à ruína. Então, entregar a nossa vontade todos os dias é importante. 3, temos que ser motivados pelo amor. Tudo isso que a gente falou aqui agora, ninguém faz nada da maneira que Jesus faria. A gente faz sim. Olha, o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus e ele tem capacidade para fazer coisas e coisas e coisas infinitas. Mas fazer a vontade de Deus, fazer coisas que glorificam o Pai, a gente só vai fazer se for motivado pelo amor. Quando Jesus desceu aqui, ele olhou o mundo encerrado debaixo do pecado e ele viu que a gente estava caminhando como ovelhas para o matadouro, para o rumo ao inferno. E ele veio aqui pela vontade do Pai. Quando ele decidiu fazer isso, ele foi motivado pelo amor. A Bíblia fala que Jesus nos amou primeiro e nos amou quando éramos ainda pecadores. Pecadores perdidos mesmo. Ele olhou e falou: eu quero dar um jeito nessa situação, eu vou me entregar no lugar deles. Isso aí era a motivação dele, era amor, e era um amor
sacrificial, não é um amor de sentimento. Ah, ele olhou assim e falou, ah, coitadinhos, porque eles fazem coisa errada, mas também fazem coisinhas boas, porque nós temos essa mania de pensar assim. A gente olha para as pessoas e fala, ah, essa pessoa aí faz muita coisa errada, muita besteira, mas ela tem um coração bom, tem coisa, ela faz coisa boa também. Eu acho que se ela morrer, ela vai até para o céu. E não é assim, né? Porque, na verdade, o amor não é um sentimento, não é uma coisa assim que, eu gosto dessa pessoa porque ela é boazinha até. Não, o amor é quando você olha para a pessoa e fala, ela é cheia de defeito, ela não merece amor, mas eu decido que eu vou investir da minha vida nessa pessoa. E foi assim que Jesus, ele veio aqui no mundo realizar, fazer o plano de redenção nossa, motivado pelo amor que ele tinha. Ele falou, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor motivou Jesus a fazer tudo o que ele fez aqui. Ele se esvaziou de si mesmo e deixou a glória dele no céu e se tornou um ser humano como nós. Jesus, ele se comprometeu corporalmente conosco. Ele recebeu lá no céu, Jesus era espírito como Pai, né? E ele desceu aqui e ele recebeu um corpo. Quando ele estava aqui, ele era limitado por um corpo. Ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares, assim como hoje ele pode, porque Deus é onipresente, mas ele se limitou a um corpo, tanto que o Lázaro estava lá, doente, e ele demorou 4 dias para chegar, era distante, porque ele não vinha assim, ó, não. Ele sabia, ele continuou onisciente, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia, porque ele era 100% Deus, mas aquele corpo prendeu ele da maneira que ele não saía fazendo, aparecendo e desaparecendo, apesar de que ele continuou com todo o poder. Se ele quisesse, eu acredito que ele faria isso, mas ele se comprometeu a viver aqui a humanidade dele, a sofrer por nós e motivados pelo amor. E é assim que a gente pode fazer coisas, é assim que as coisas que nós vamos fazer vai ter sucesso, vai ser bem sucedida, quando a gente fizer as coisas motivado pelo amor. E a Bíblia diz que Jesus disse que ele quer que a gente ame o próximo como ele nos amou. Primeiro ele diz assim, ame o próximo como a ti mesmo, né? E aí ele vê a gente fazendo tanta coisa, né, com a gente mesmo, que prejudica, e fala, a gente não tem, afinal, a gente pensa que tem, mas não tem tanto amor assim por nós, porque a gente faz muita bobeira conosco mesmo. Aí ele disse assim, Isso, viu? você tem que amar como ele nos amou. Então, que jeito foi que ele nos amou? Ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida em favor dos outros. E o que é dar a vida? É morrer como Jesus morreu? Não, porque ele já se sacrificou uma vez por toda, pelos que ainda vão vir e até ele voltar. Mas Deus quer que a gente dê a nossa vida. Que jeito que nós podemos dar a nossa vida? A nossa vida é composta pelo nosso tempo, pela nossa energia e pela nossa inteligência. Nós temos um tempo de vida aqui nessa terra, que você não pode acrescentar e nem diminuir. É aquele tanto lá. Então, quando você gasta um tempo da sua vida
para se preparar para ganhar almas como vocês estão fazendo aqui, para se preparar para fazer coisas que agradam o Pai. Esse tempo aqui, você não vai fazer ele voltar. Nós estamos investindo esse tempo aqui, eu desse lado, vocês aí, nós estamos investindo esse tempo para a gente crescer, desenvolver, para agradar o nosso Pai, para fazer coisas que possam atrair outras pessoas a Cristo. Então, esse tempo não volta mais. Então, nós estamos dando um pouco da nossa vida, porque o tempo não se recupera. Não dá para falar, agora eu quero pegar essa 1 hora que eu gastei fazendo a aula de desenvolvimento pessoal, quero ela de volta. Não dá. Então, quando você ama alguém, precisa gastar o seu tempo para isso, a sua energia, às vezes, você tem que ir atrás de coisas para alguém, ou se você vai lá fazer uma visita para tentar ajudar alguém que está numa situação necessitado mesmo. Então, você está dando do seu tempo, você está dando da sua energia e você está usando a sua inteligência, sabedoria que Deus te deu por alguém. Então, isso aí é dar a vida, tá? A Lidinha, pode falar. Não, interessante, professora, é que na aula, né, na quinta aula, dia 22, que a senhora pediu, né, deixou para a gente se carregar da tarefa, né, de escrever o que sentia, né, que precisava mudar na vida. E eu comecei naquela semana, né, fazer um propósito. E de repente, na semana passada, que não teve aula, né, do dia 29, aconteceu uma coisa assim inesperada comigo lá no meu trabalho, como sempre, né? O meu diretor. E com 5 minutos depois, a escola toda ficou sabendo. E passou no outro dia, isso foi na terça, na quarta-feira, algumas pessoas me chamaram e disseram assim: tu não vai processar, é Vanilson o nome dele, não vai processar o Vanilson? Eu digo, por quê? Poxa, o que ele fez contigo, interessante, que eu nem tinha falado. Foi quem viu e ouviu que falou. Aí eu disse, não tenho necessidade disso. Ele já me pediu desculpa. Aí ela falou assim, ela não, elas, né, que foram 3. Ai, nunca ouvi dizer, todo esse tempo que eu estou aqui, que ele pediu desculpa para alguém. Eu disse, pois é, ele me pediu. Aí ela disse, por conta disso, tu vai deixar para lá. Eu disse, já deixei. Vocês ouviram falar alguma coisa? Vocês ouviram falar dele? Não. Aí uma olhou para a outra, né, e disse, como tu tá mudada, hein? Eu disse, pois é. Né? Até eu me surpreendo. Mas é por isso que eu estou buscando cada dia Deus. Sabe? E saí de perto. Ignorei, porque se eu... nem que eu não lembrei, Deus me fez lembrar, porque eu tinha feito esse propósito quando a senhora pediu, né? Para a gente só escrever o que sentia, que precisava mudar, né, na nossa vida. E eu comecei a apresentar naquela semana. E nas minhas orações eu dizia, Senhor, que não seja eu, mas que seja tu que veja. E eu percebi que desse dia para cá, professora Sônia, a senhora sabe da trajetória. Sodoma e Gomorra é fichinha perto da escola que eu trabalho. Mas, enfim, né, chego para ele, digo, eu te amo, Jesus te ama, mesmo ele não gostando, fazendo caras e bocas, mas me respeita. E não consegue. É incrível o que acontece, o que for, ele não consegue abrir a boca para falar de mim, para falar alguma coisa. Porque logo em seguida eu digo, olha, desculpa pelo que aconteceu e tal, não sei o quê, e ele engole em seco e logo depois ele chega. Não, eu que devo pedir desculpa. Eu estava no momento, por quê? Porque o que aconteceu, todo mundo achou um absurdo, que foi na semana, eles estavam trabalhando há uma semana, só falando de amor, solidariedade, fizeram um trabalho lindíssimo, muito importante sobre a Páscoa, e de repente, na terça-feira, ele faz isso
comigo, sabe? Ele pensou que eu fosse revidar, que eu fosse fazer alguma coisa, e não fiz isso. Muitas pessoas até eu percebi que elas queriam criar, sabe assim, atrito, queria ver o que... E eu não consegui, até o dia de hoje, falar mal e não dei margem para ninguém. E ele chegou, pediu desculpas e está me tratando normal, e isso assim está incomodando algumas pessoas, mas eu acredito que isso seja também fruto, né, de tudo isso, que não é à toa, como a senhora acabou de falar, por isso que eu aproveitei essa última fala sua aí, para dizer, buscando, né, estudando, aprendendo e colocando em prática. E esse daí é um processo que não pode parar. Porque, por exemplo, acabou a nossa aula, né? E a gente para de trabalhar o nosso crescimento, né? Até o fim, até Jesus voltar. Se você parar um pouco, você vai cair na mesma situação. Então, é a gente sempre crescendo, a gente sempre sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus, as coisas que nós vamos fazer vai ser bem sucedida. Por que que você falou, eles fizeram um trabalho bonito e depois no final acabou desse jeito? Porque a motivação, tudo que você for fazer, você sempre pergunta qual é a minha motivação em estar fazendo isso. E a resposta tem que ser: eu quero glorificar o meu Pai que está no céu. Porque Jesus, ele falou, eu te glorifiquei na terra. Quem sabe o resto desse versículo? Consumando a obra que me destes a fazer. Está lá no capítulo 17. Na oração sacerdotal de Jesus, ele falou para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, como você glorifica o seu Pai que está no céu? Consumando a obra que ele te deu para fazer. Mas qual é a obra que ele deu para fazer? Nós precisamos amar uns aos outros. Entregar, tudo que a gente fizer tem que ser motivado pelo amor e engrandecer o nosso Pai, para que pessoas sejam atraídas, igual a Lídia falou o testemunho dela agora. As pessoas ficam confusas quando vê alguém perdoando, as pessoas ficam confusas quando vê alguém não dando troco, porque esse não é o padrão do mundo, mas é exatamente, nós estamos aqui para isso, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus contra os padrões desse mundo. A gente tem que colidir, né? Tem uma música que eu e o Daniel, quando a gente tinha um grupo de adolescentes, nós era da mesma equipe também. Então, tinha uma música que chamava Colisão. Então, a gente cantava para os adolescentes para eles entenderem que nós precisamos de colidir com o mundo e ficar em pé, né? Quer dizer, bater de frente com esse mundo. É fácil? Claro que não é. Seria fácil a gente estar, né, todo mundo rumo ao mesmo caminho. Mas há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. E Jesus veio para a gente ter vida e vida em abundante. Então, tudo que você faz motivado pelo amor vai ter resultado, né? E nós vamos parar por aqui, porque essa aula aqui é muito importante e vai ter muita coisa pela frente para a gente estudar, porque agora entrou na parte prática. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que ser servo. Servir, servir, servir e servir. Servir de que forma? Motivado pelo amor. Fazendo entregando a nossa vontade. Enquanto eu estiver servindo, eu tenho que entregar a minha vontade à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, né? E Mesmo sempre ficando confiar. torto,
que não é nem na carne, né? Quando acontece uma coisa dessa, já Sim, fez, já é no osso. é. Ai, Deus. Não é fácil, né? Não é fácil, mas quando a gente consegue, é tão gratificante, a gente se sente feliz, porque nós fizemos Deus feliz também, né? Ele fala, esse é minha filha, ou esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então, isso aí retorna essa alegria para dentro do nosso coração. Quando a gente faz tudo motivado pelo amor. E o amor é o quê? Dar a sua vida em favor dos outros. Seu tempo, sua energia e sua inteligência. Tudo que você faz, você está maquinando alguma coisa para glorificar a Deus nesse sentido. Por quê? Porque o nome de Deus é exaltado quando os seus filhos, que somos nós, trabalhamos em prol de fazer a vontade dele aqui e o nome dele ser levantado e exaltado. Tá bom? Vamos parar por aqui, porque eu sei que vocês estão muito cansados já. Já são 22 horas. Hora de vocês ir para a caminha, tá bom? Dormir e descansar. Então, alguém quer falar alguma coisa? Aproveita agora ou cale-se até sexta-feira, tá bom? Oi, Sônia. Então, Desculpa eu não ter participado esses dias, porque, como você sabe, eu tive que mudar de casa e a minha vida ainda está um pouquinho atrapalhada. Então, às vezes, eu não sei onde está nem a roupa para ir trabalhar. Então, eu imagino. então, às vezes aparece visita no meio da. Hoje mesmo chegou visita aqui em casa, eu estava chegando do trabalho, 6h30. Ah, Aí você tem que dar lanche para a velhinha, você sabe que eu tenho uma velhinha de 87. Aí eu tenho então, que dar lanche para a velhinha, fazer a comida do cachorro que está doente. Aí quando você vai ver, eu estava acabando de comer a hora que a aula começou. Aliás, eu estava começando a comer a hora que a aula começou. A Larisa fez a aula com o Daniel. Ela conseguiu fazer a aula dela, mas aí eu cobri ela para ela fazer a aula do Daniel. Aí eu falei, ai, gente, hoje eu vou ouvir, porque a outra eu assisti, eu não tenho perdido, porque eu assisto depois gravado. Mas eu gosto muito de bem. participar, você sabe disso, mas até eu É, me organizar, às vezes não vai dar para eu estar aí você assistindo, tá, mas olhe por mim, olha pela minha família todos. Eu também tive doente essa semana para melhorar, tive uma rinofaringite, mas graças a Deus também trabalho em é, escola, dou aula e a gente fala o tempo inteiro. É meio é, puxado, mas Deus está protegendo e guardando. Obrigada, boa noite a todo amém. mundo. Deus abençoe, Neuza. Aqui eu fiquei muito feliz que você está aqui hoje, né? Aqui ao vivo junto com a gente. E vamos orar para que você consiga, né? Tá aqui junto com a gente ao mesmo tempo que a gente vai conversando, tá? Deus abençoe, Lídia. Parabéns por você ter conseguido fazer como seu testemunho. A Raquel, o Rafael, a Máurea. E se eu não estiver vendo alguém, porque aqui eu estou no celular hoje, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, o Fábio lá em Portugal, que Deus possa estar abençoando, que essa semana a gente possa estar lembrando de glorificar o nosso Deus, consumando a obra que Ele deu para a gente fazer, que é amar uns aos outros, tudo que a gente fizer, fazer motivado pelo amor. Boa noite, Neires, Deus te abençoe também, querido. Nem vi você hoje no quadradinho aqui. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vocês, a família de vocês, bons cultos aí onde vocês congregam. Quem está em casa, que ore, que busque a Deus, fale de Jesus, tá bom? Vamos terminar com a palavra de oração. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor nos ama, Pai, e com o seu sangue o Senhor nos comprou. E o Senhor quer, Pai, que nós glorifiquemos a Ti, consumando, Pai, aquilo que o Senhor deixou a gente aqui para fazer. Mas nós somos fraquinhos, Pai, e nós precisamos da Sua ajuda para fazer isso. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Seu Filho Jesus,
que nós possamos olhar para ele como nosso exemplo, nosso espelho, e motivados pelo amor e com a força, Pai, do Seu Espírito Santo que habita em nós, possamos, Pai, não fazer as coisas, Pai, pela nossa carne, pela nossa vontade, mas fazer as coisas, Pai, debaixo da Sua vontade. Abençoe cada irmão aqui, Pai. Se tiver alguém com problema de saúde, que o Senhor abençoe, Pai, que essa pessoa se recupere bem, que o Senhor esteja curando os enfermos e suprindo as necessidades, Pai, seja física, seja espiritual, emocional, de cada um aqui, financeira. Cuida de cada irmão, Senhor. Proteja cada um e nos livre, Pai, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma